sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mentiras pra me encontrar. As luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom que você chegou até aqui para adorar o Senhor. O Senhor nos chama hoje a uma noite de reaproximação com Ele através da cruz de Cristo. Ai, que coisa boa é o culto onde a gente relembra o sacrifício do Senhor, onde a gente é convidado a participar da mesa do Senhor em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, relembrando o sacrifício dele. Volte-se para Ele hoje.
Hoje é dia de reaproximação. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de você olhar para a cruz e realmente viver a realidade de que foi por você, foi por nós. Você possa estar nessa noite se ligando novamente a Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Coloque-se em pé, querido. Dá uma olhadinha para o seu lado direito, seu lado esquerdo, frente, atrás. Dá um sorriso, um tchauzinho, um coração até. Coraçãozinho. Estamos em família, muito bom celebrar ao Senhor em família na casa dele. Vamos nos aproximar dele totalmente rendidos e quebrantados pelo amor do Senhor que nos alcançou. Celebre nessa noite, o Senhor quer receber a sua adoração. Participar da sua obra, vou cantar. Eu só parou na cruz eu sou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou. Deixe o lado que passou, se aproxime dele, se declare. De graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Que ele fez? Trouxe cadeira, eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou.
nós nos aproximamos da cruz de Jesus para entender que nós deveríamos estar lá. Mas o Senhor, por sua graça maravilhosa, trocou de lugar conosco. O Senhor, que não tinha pecado, fez-se pecado por nós. Ó Deus, aproxima-nos de Ti nessa noite. Somos rendidos a Ti nessa noite. Quebranta o nosso coração, quebranta as nossas certezas. Nós somos totalmente rendidos a Ti. Faz, Senhor, a obra que o Senhor quiser fazer em nosso meio nessa noite. Esse povo que está aqui está sedento. Nós estamos sedentos da Tua manifestação nessa noite. Manifesta com poder e glória entre nós. Que cada um seja assistido pelo Senhor nessa noite. Que cada um perceba que o Senhor está bem próximo. E obrigada, Jesus, por essa obra salvadora que nos religa a Deus. Muito obrigada, Senhor. Receba todo o louvor, todas as honras são Tuas. E que a vontade em nosso meio passeia entre nós. Que a glória do Senhor seja sentida neste lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queria ler com você Efésios 2:13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Amém? Vamos ler de novo. E aí você vai ler se colocando aí como sujeito disso. Jesus fez isso para que eu e você nos aproximássemos dele. Vamos ler juntos? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quantos estavam longe e foram aproximados de Deus através de Jesus? Glórias a Deus. Você não pode nunca se esquecer do que Jesus fez por nós. Venha para Jesus, aproxime-se de Jesus. Todo o sacrifício dele, que a gente olha às vezes em filme, em imagens, em figuras, a gente não vai conseguir entender o que foi aquilo. Cada gota do sangue precioso de Cristo derramado naquela cruz, cada gota, uma gota seria suficiente para remir-nos e nos lavar. Nós que somos igreja redimida pelo Senhor, vamos celebrar a cruz de Cristo, que é o resumo do grande amor de Deus por nós. Se lave no sangue, se purifique, deixe suas vestes, sua mente, seu coração brancos, lavados no sangue do Cordeiro. Pecado e dor
que me fez um vencedor. Declare, não há amor maior. Não há maior amor, maravilhosa graça, meu pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Olha o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou e me salvou. Vamos declarar juntos? Foi o sangue que me fez um vencedor. Os vencedores pelo sangue de Jesus aplaudem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor. Obrigada. Senhor, aqui está a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quem éramos nós para recebermos esse sacrifício, esse resgate, esse reinício, esse recomeço? Mas o Senhor ama muito o seu povo. Nós somos o seu corpo. Nós participamos da obra de redenção. Fomos alcançados por ela. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus, faz-nos ver dessa forma, nos enxergar dessa forma. Igreja que batalha, igreja vitoriosa, para que logo, logo sejamos a igreja triunfante e reinaremos eternamente com o Senhor. Ó Deus, não nos deixe esquecer que se hoje nós somos mais do que vencedores, é porque o Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz, para que não precisássemos sofrer. Ó Deus, atrai-nos para Ti nessa noite. Aqui neste lugar, Senhor, há pessoas que ainda não entenderam exatamente o plano de salvação. Revela-se a eles nessa noite, Pai, de forma tão clara, que saia daqui, todos que entraram, saiam daqui lavados e remidos por esse sangue, certos da vitória final em Cristo Jesus, certos de que o Cristo que foi à cruz, ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu e vive hoje na destra de Deus, e deixou conosco o Espírito Santo, o Consolador, o Deus em nós, o Deus que age na sua igreja, o Deus que está presente aqui e agora. Que o Senhor encontre morada em cada coração, Senhor. Nós não queremos só contemplar o Senhor, nós queremos viver para o Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor e nos render ao Senhor. Obrigada pelo teu sangue, porque foi o sangue que me fez um vencedor. Vamos de novo declarar. Foi o sangue que me fez um vencedor. Aleluia. Você vai para uma semana daqui a pouco, porque a gente tem muito que viver com o Senhor aqui. E você vai declarar: sou mais que vencedor em Cristo Jesus, independente do que está me esperando amanhã, porque Jesus já está lá. Amém? Glórias ao Senhor. Você pode se sentar, querido. O Senhor está neste lugar e vai continuar falando conosco nessa noite.
Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador amado. Amém? Já estamos vivendo uma noite linda. Noite de ceia do Senhor, celebração, ordenança. Mas, enquanto não chegamos neste momento solene, nós podemos trazer ao altar de Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Digo sempre a você, meu querido e minha querida, que as contribuições financeiras que trazemos ao altar do Senhor, elas são apenas reflexo de nossa entrega total nas mãos de Deus. Eu me lembro de um concílio, num pré-concílio, na verdade, que eu participei, e um dos examinadores perguntou ao candidato o que dizia Malaquias 3,10. Não sei se os irmãos da mídia podem aqui colocar para nós, não sei, peguei de surpresa, me perdoem, mas nós sabemos de cor esse texto também. E o candidato, muito nervoso naquela ocasião, ele ficou tentando lembrar, puxar pela memória, mas ele naquele momento não se lembrou. Isso foi no pré-concílio. No concílio ele sabia de cor. Eu não sei se você pode ler comigo neste momento, está aqui projetado, vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois trazei provas de mim, disse o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Você crê nisto? Crê na palavra do Senhor? E é por isso então que nós somos convidados, graciosamente convidados pelo Senhor, nós todos que estamos aqui, os irmãos que são membros desta igreja, congregados desta igreja, até mesmo você, meu querido, minha querida, que chegou aqui hoje como convidado. Você tem um lugar muito especial no nosso coração e no coração de Deus. Quando nós expomos nossas vidas e também nossos recursos para abençoarmos a obra do Senhor, não por barganha, nós não entendemos assim, mas por manifestação da abundante graça e bondade do Senhor, os recursos são enviados, derramados sobre nós. Este é o único momento que a Bíblia nos autoriza a fazermos prova de Deus, não como quem provoca, mas como quem desfruta da bondade de um Pai amoroso, e nós estamos na presença deste Pai amoroso. Como disse de manhã, não precisa de nossos recursos, mas nos convida e nos dá a linda oportunidade de participarmos com Ele, nos unirmos a Ele naquilo que Ele está fazendo no mundo e mais especificamente aqui em Jardim Santíssimo. Amém. Há muito para conquistar e juntos, pela bondade do Senhor e através de nossa fidelidade, nós viveremos o melhor de Deus nesse tempo. Então, enquanto cantarmos, que nós possamos também contribuir, abençoar a obra do Senhor nesta noite, através dos dízimos e ofertas. Perdido aqui.
crianças já se preparam e Ana tem uma palavra especial para você. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu tenho uma palavra especial, é deixai vir a mim os pequeninos. Foi assim que Jesus disse quando os discípulos achavam que as crianças estavam me incomodando. A gente está numa contagem regressiva para sábado, dia 23. Nós vamos ter uma tarde alegre aqui com as crianças da comunidade da igreja. E a gente precisa do apoio da igreja com o serviço, né? E também a gente precisa de algumas doações. A lista está com a irmã Georgia. A gente precisa de doce e ainda alguns itens para o lanche, que é o cachorro quente. Então, depois que o culto terminar, eu vou pedir para que os irmãos que sentirem o desejo procurarem a Georgia para poder fazer a doação. A gente está esperando até quinta-feira aqui na igreja. É muito importante. E o segundo aviso a gente precisa de pessoas neste dia. Precisamos de muitas pessoas para controlar as crianças, para ter a recepção, para tomar conta do portão, para poder olhar o banheiro, olhar as crianças dentro do templo. Gente, a gente precisa de muita gente. Então, se você pode, sábado, dia 23, estaremos aqui. Dá o seu nome hoje pra gente, para você poder participar dessa programação. A gente quer lotar essa igreja com crianças, deixar bem animado, com bastante música, com a cara da criança. A programação em si começa às 3 horas, mas nós estaremos aqui 1h da tarde para poder organizar tudo, deixar tudo bem bonito, para que as crianças que merecem recebam esse carinho que a igreja vai dar. Então não esqueçam, contribuam, participem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e que você vai ser canal de bênção na vida dessas crianças. Vamos orar agora para as crianças saírem e vocês estejam em oração durante essa semana, para que cada criança que precisa ser alcançada pelo clamor de Deus entre por ali e sinta a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não está só com a gente quando a gente está num ambiente de culto, mas quando a gente está lá brincando, falando, rindo, Ele está com a gente também. Então vamos orar muito durante essa semana e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja através das crianças. Senhor Deus, obrigada, porque cada dia que passa o Senhor tem confirmado em nossos corações a sua vontade e o seu querer. Obrigada porque um dia nós escolhemos te servir e o Senhor nos achou. A sua misericórdia abundou sobre as nossas vidas. E hoje nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos use para que essas crianças que vão vir à igreja também sejam alcançadas por ti. Nós sabemos, Senhor, que o inimigo não fica feliz com isso, mas nós temos certeza que o Senhor é muito maior que isso. Então nos ajude, Senhor, nos use. Abençoe agora o culto infantil, que as crianças sintam a presença do seu Espírito, que elas entendam a sua palavra e que elas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Em nome de Jesus, amém. No final, vai ter lá um panfletinho e um convitezinho. Cada irmão passa, pega 2, 3 para poder convidar as crianças, tá bom? Obrigada, gente. Nosso cordial boa noite a todos os presentes, aqueles que estão na mídia. Como é bom, né? Creio que esse trabalho das crianças também será um dia magnífico, um dia maravilhoso. Como já foi falado, já foi orado. Nosso propósito aqui é estarmos apresentando o pastor. Vai estar aqui à frente. É o nosso terceiro candidato, o qual tem a responsabilidade de nos trazer a mensagem nesta noite. Aquilo que Deus colocar no seu coração para os nossos corações. E nossa oração inicial é que Deus continue a falar com cada um de nós. Nós que estamos aqui no templo, os que estão em casa, estamos todos cultuando a um Deus. Deus que nós sentimos a sua presença aqui. E creio que você também esteja sentindo a presença de Deus aí onde você esteja. Seja no aconchego do seu lar ou em outro qualquer lugar. Mas que você continue atento
a voz do nosso Deus. Estaremos orando nesta hora pelo pastor, pela mensagem, e que Deus possa estar o abençoando. E que através da sua fala, o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações. Querido Deus, somos gratos a Ti, Deus, pela vida, Deus, do pastor Rogério. E também, Deus, pela vida da sua família. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando o teu servo. Senhor Deus possa continuar abençoando esta igreja. E que nós, Deus, como teus filhos, possamos, Deus, estar atentos somente à sua voz. Nos fala nesta noite. Continue, Deus, a ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, nós choramos hoje e sempre. Amém. Pastor Rogério. Amém. Obrigado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. 2 sábados de preciosas conversas e encontros com a comissão de sucessão pastoral. Domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira última, hoje pela manhã e agora à noite. Contando nesses períodos com a graça de Deus e com a bondade, com a paciência dos irmãos, nesses períodos, me conceder a atenção, o carinho de ouvir a palavra de Deus através de minha vida. Eu quero agradecer a esta igreja. De antemão, após estes momentos que compõem o processo de sucessão que vocês votaram, decidiram, eu quero agradecer a toda a igreja pela generosidade que foi destinada a mim e à minha família neste tempo. E como disse no primeiro domingo, quando preguei aqui, independente do que acontecer, da direção do Senhor para a Igreja Batista em Jardim Santíssimo e para a minha vida, nesses dias eu fui profundamente abençoado pela comunhão, pela graça de Deus fluindo neste lugar, pelos atos poderosos de Deus nesses cultos que celebramos juntos. E enquanto Jesus não vem, continuamos unidos na missão. Perto ou longe, continuamos unidos, continuamos coesos no cumprimento da missão, porque estamos em missão com Deus e disto não abrimos mão. Amém? Noite de ceia, noite linda, noite preciosa. A ceia, ela nos convida, a ceia é um convite de graça e nos convida para nos aproximarmos do Senhor. Mas é impossível nos aproximarmos do Senhor se nós não nos aproximarmos uns dos outros. Igreja é família, igreja é comunidade. E a ceia do Senhor é um convite para que a comunidade dos santos se encontre, se reencontre, se una e desfrute de momentos de gloriosas lembranças. Ele mesmo disse, ele mesmo ordenou, fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial, a ceia não é um sacramento. A presença de Jesus não está nos elementos que você tem em mãos. A presença de Jesus está neste lugar e está em nós. Jesus está aqui porque nós estamos aqui reunidos. E nesse momento se cumpre a palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E a sua presença é abundante nesta noite. Amém? Em alguns minutos celebraremos a ceia, mas eu preciso muito compartilhar com você uma palavra. Quando o pastor Isaías me falou que o último momento desse bloco de experiências seria celebrar a ceia do Senhor, um texto veio muito forte ao meu coração, lá no início. Eu peço que você nessa noite abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Leremos do versículo 1 ao versículo 20. Nos próximos minutos, nós partilharemos este texto e as reflexões que o Senhor tem colocado em nossos corações a partir desta palavra. João, capítulo 13, a partir do versículo 1. O texto também está projetado, mas convido você
se assim o desejar, a abrir sua Bíblia, acessar o seu dispositivo, tenha contato com a palavra do Senhor nessa noite. O versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos abençoe enquanto nos prostramos diante de sua santidade e aquietamos mente e coração diante da sua palavra. Amém? Um texto precioso. Um texto que se dá exatamente em um momento como este que nós estamos prestes a viver. A ceia é um momento solene. A ceia é um momento santo, não porque carrega em si um caráter de sacralidade a partir de seus elementos pura e propriamente dito. A ceia é um elemento de santidade porque a ceia é uma mensagem, é a encarnação, é a encenação de uma proclamação que deve ser feita por todos os dias de nossas vidas, enquanto nós vivermos, enquanto esta igreja existir, até que Ele venha para nos buscar. E que mensagem é esta, contida e impregnada nesta realidade para a qual somos conduzidos na ceia do Senhor? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, homem Deus e Deus homem, veio ao nosso encontro, entregou a sua vida por amor,
em nosso lugar, pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa reconciliação com Deus, o Pai, porque todos nós nascemos inimigos de Deus, debaixo do pecado que aviltou toda a criação e que adoeceu toda a humanidade. E Jesus Cristo realizou esta obra redentora, esta obra vicária, tão somente por amor a nós e em obediência ao Pai, para que nós pudéssemos, pela fé nele, crendo nele, entendendo a sua obra redentora, pudéssemos então reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o amado de nossa alma, e então termos os nossos pecados perdoados, sermos libertos do poder do inferno, do poder da morte, do poder do pecado, e através da obra redentora de Jesus, vivermos o milagre do novo nascimento. E então, tão somente pela graça, porque pela graça fomos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça, pudéssemos ser salvos, e como salvos, feitos filhos e filhas de Deus, e também, em momentos lindos como este, nos encontrarmos para comungarmos, nos encontrarmos para termos comunhão, para imergirmos o nosso coração nas águas cristalinas da koinonia. Porque, repito, eu falei isso aqui algumas vezes, nestes dias, Deus é a família, Deus é a comunidade, e agrada o coração de Deus quando nós vivemos esta profunda realidade de sermos comunidade, membros uns dos outros, corpo de Cristo, que periodicamente, e por exemplo hoje, celebram a ceia do Senhor. Que grande privilégio! E aí então nos encontramos com João capítulo 13, um texto marcante no ministério de Jesus. Jesus está a algumas horas da cruz, da crucificação. Jesus anteriormente havia vivido a experiência de ser ovacionado, recebido com grandes honrarias. E todos, a multidão dizendo e clamando, bendito que vem, em nome do Senhor, hosana, hosana. Mas Jesus, a despeito dos clamores e rumores da multidão, o texto diz que Jesus deseja celebrar esta Páscoa, esta ceia com seus discípulos, e tudo é planejado, e tudo é programado, e tudo é vivido muito intensamente. E João nos diz que antes da Páscoa, Jesus, neste momento de celebração, ele toma algumas atitudes, no mínimo, estranhas, inesperadas, inusitadas para os discípulos. Mas a exemplo do modelo veterotestamentário de proclamação, quando os profetas, quer fossem maiores ou menores, alguns deles recebiam de Deus a possibilidade de encarnar sua mensagem, como Oséias, como Jeremias, como Ezequiel. Jesus aqui nesse momento encarna, ele exemplifica a mensagem que ele quer deixar muito clara nesses minutos finais, e alguém disse, e eu concordo, que as últimas palavras de um homem que sabe que está prestes a morrer são as mais importantes. E neste momento aqui, Jesus, não só com palavras, mas com um exemplo profundo, ele traz profundas lições para este colégio apostólico original, que era o embrião nosso, o embrião da igreja, através dos séculos. E Jesus, na celebração da ceia, ele quer ensinar aos seus discípulos e a nós algumas lições importantes que emergem da ceia do Senhor. Eu quero muito, nesta noite, antes de partilhar a ceia com vocês, eu quero refletir sobre esse texto. Aliás, já estamos refletindo, porque Jesus, de forma poderosa e simples, gloriosa e tocante, ele se levanta, ele se despe de suas vestes comuns, e ele então toma sobre si uma toalha. E você sabe, os comentaristas vão nos dizer que
em casas comuns, na Palestina do primeiro século, na Palestina deste momento, era muito comum em famílias com posses ter um empregado, ter um servo, ter um escravo. Na verdade, ter um escravo responsável pela lavagem dos pés. Porque aquelas pessoas andavam quilômetros pelas estradas empoeiradas da Palestina. E chegando nas residências, elas precisavam basicamente lavar os pés, não fazer refeições sem lavar as mãos. Em momentos oportunos até cingir os cabelos, lavar os cabelos. Tamanha a quantidade de poeira. E nesse momento de refeição, mas uma refeição solene, porque é no partir do pão que a glória do Cristo é manifesta, como nós vimos semana passada no episódio dos discípulos que foram para Emaús. É no partir do pão, é na comunhão que a glória do Cristo é plenamente manifesta. Nesse momento de partilha do pão, Jesus se levanta e toma uma atitude poderosa, que só o Senhor dos senhores e Rei dos reis poderia tomar. Ele toma e faz, às vezes, de servo, de escravo, e passa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Certa vez, em um treinamento de liderança, em um dos ambientes denominacionais para o qual fui convidado, eu fiz um exercício, e em um quadro, uma lousa branca, eu falei: irmãos, me digam a primeira palavra que vem à mente de vocês quando vocês pensam sobre o termo, sobre o assunto liderança. E muitas palavras vieram à tona. Muitas palavras foram lançadas e foram escritas, mas, meus irmãos, tamanha foi minha surpresa com a raridade, a escassez da palavra serviço. Liderar é servir. A igreja está neste mundo para servir. A igreja está neste mundo para ser instrumento nas mãos de Deus, e Paulo, o apóstolo, vai dizer que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. O mesmo apóstolo vai afirmar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a igreja é a comunidade da reconciliação. E enquanto servimos a humanidade, nós proclamamos esta boa mensagem da reconciliação. Deus, o Pai, quis que seus filhos voltassem para casa. E Ele, então, a despeito do que se vê e se entende, basicamente do conceito de religião, porque a religião é toda tentativa humana de alcançar o transcendente. A religião é toda a tentativa humana de alcançar Deus, mas o Evangelho vai na contramão. O Evangelho brada que Deus veio ao encontro do homem, Deus quis tocar no homem, Deus quis, por amor, dizer: filho, eu tenho perdão para você, eu tenho graça para você. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, como comunidade da reconciliação, como comunidade dos discípulos, hoje, nós precisamos entender e olhar para esse texto com muito carinho, com muito cuidado, porque Jesus não apenas toma a atitude, mas explica a atitude. E nesses breves minutos que nós temos, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos compartilhar algumas verdades que saltam do texto. Porque se nós queremos nos envolver com esta obra de reconciliação, nós precisamos resgatar a consciência de que somos imitadores de Jesus. Discípulo é aquele que segue a Jesus, é aquele que imita Jesus, é aquele que quer que na sua vida Jesus seja visto. E Jesus, sendo Deus encarnado, Mestre e Senhor, o Logos, Ele mesmo diz aqui: para que creiais que eu sou. Ele é o eu sou. O mesmo eu sou que Moisés perguntou: Senhor, quando o povo de Israel, quando o teu povo, quando Faraó perguntar quem me enviou, o que eu digo? E o Senhor falou: diga que eu sou te enviou. Jesus é este grande eu sou. E o grande eu sou, nesse episódio, ele toma as vestes do escravo e lava os pés dos seus irmãos.
em profunda ação de cuidado e de serviço. Será que nós, nesta noite, quando nos aproximamos da ceia do Senhor, nós temos cuidado e servido uns aos outros? Porque sempre que nos aproximamos da ceia do Senhor, e relembrando as palavras do apóstolo Paulo, quando ensinava aos coríntios a celebrar este momento, examine-se, pois, o homem a si mesmo, mas nós precisamos nos examinar nesse aspecto, meus irmãos e minhas irmãs, de nossa comunhão uns com os outros, porque a ceia é um convite para a renovação de nossa comunhão com Deus, o Pai, mas não há comunhão plena com Deus, o Pai, se nós não temos comunhão plena com os nossos irmãos e irmãs. E a nossa comunhão passa pelo serviço mútuo, por essa atitude e disponibilidade de lavar os pés. O que é lavar os pés? Lavar os pés é dedicar a vida para o bem do outro. Dedicar os dons e talentos, porque eu falo nesta noite com uma igreja que recebeu de Jesus, através do Espírito Santo, dons e talentos multiplicados. A Igreja Batista em Jardim Santíssimo é um celeiro de dons. Amém, irmãos? E para que esses dons servem? Para que nós sirvamos uns aos outros, edifiquemos uns aos outros, abençoemos uns aos outros, fortaleçamos uns aos outros, aqueçamos o coração uns dos outros, para que em nós Jesus seja glorificado e o caráter de Jesus em nós seja forjado. Mas, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja tem perdido este sentimento e desejo. Os servos, os discípulos, gradativamente estão se transformando em consumidores da fé. Hoje, as pessoas trocam de igreja como quem troca de sapato. Hoje, as pessoas escolhem um culto para celebrar em um ambiente que lhes seja mais aprazível. Não se pergunta mais para Deus onde Ele nos quer. Mas a pergunta que é feita é a seguinte: o que esta igreja tem para me oferecer? Eu nunca vou esquecer do jovem que chegou um dia no meu gabinete, e isso tem uns 10 anos atrás, e junto com a sua mãe, eles em transição de uma igreja batista para outra, e ele sentou diante de minha mesa ali no gabinete e falou: pastor, papo reto para o senhor. Eu fiquei preocupado com papo reto, porque eu não sei que linguagem, assim, não sei se enquadra. Mas eu queria saber do senhor, o que essa igreja tem para me oferecer? E há 10 anos atrás, irmãos, eu tinha mais cabelos e eu tinha menos experiência. E eu fiquei olhando para o rapaz alguns minutos assim. Sabe quando você fica sem resposta? Eu fiquei sem resposta. Porque a pergunta é tão antagônica, tão agressiva. Não é o que a igreja tem a me oferecer, mas o que eu posso oferecer a Deus através da minha igreja, em comunhão com a minha igreja. Eu não venho a um culto como este, como um pintinho de biquinho aberto, para receber: Deus me dá, me dá, me dá. Não, eu venho aqui para oferecer ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E enquanto eu ofereço a Ele tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu abençoo e sou abençoado, porque esta é a comunidade dos santos. Enquanto juntos estamos, lavamos os pés uns dos outros, tirando a poeira da vida, curando as feridas, passando bálsamo nas marcas que a vida nos traz. Nós estamos a alguns minutos de uma nova semana. Como foi a sua última semana, meu querido, minha querida? Talvez alguns tenham chegado aqui hoje marcados, machucados pela vida. E quando chegamos neste lugar, precisamos de alguém que nos lave os pés, cuidando de nós, nos acolhendo. A igreja é um lugar de acolhimento, de cuidado. E, meus irmãos, a igreja não pode ser um lugar de multiplicação do sofrimento. Eu preciso entender que quando eu falo com o meu irmão, eu estou falando com alguém que foi unido a mim pelo sangue de Jesus. E esse meu irmão é tão precioso, tão importante, que eu preciso dedicar a ele, dispensar a ele cuidado, palavras de cura, palavras de edificação, até para orientar eu tenho que ter amor.
E eu sei que isso não acontece aqui na Igreja Batista de Jardim Santíssimo, glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, nestes meus poucos anos de ministério, eu tenho ouvido pessoas que às vezes dizem: pastor, esse discurso que tanto me incomoda, eu quero Jesus, eu amo Jesus, mas eu não quero mais a igreja. E eu faço a pergunta provocativa: por quê, meu querido? E aí, meu amado, quando você fala por quê, a pessoa rasga o coração e diz: porque eu fui ferido, porque aconteceu isso, porque aquilo outro. Porque muitas vezes existe um mimimi por trás de um discurso acomodado, mas também existe muito sofrimento multiplicado ao invés do lava-pés. A igreja é comunidade de cuidado, de serviço, de acolhimento e de cura. E para participarmos da ceia do Senhor, temos que entender isso, porque eu não posso participar da ceia do Senhor se eu estou em litígio com o meu irmão. Se eu estou em litígio com o meu irmão. O próprio Jesus orientou: se você chegar ao altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar e vai ao seu encontro e procura reconciliar-te com ele. E quantas vezes estamos oferecendo ao Senhor ofertas estranhas? Porque nós estamos, irmãos e irmãs, ao invés de lavar os pés, estamos ferindo todo mundo, machucando todo mundo, arrumando confusão com todo mundo, não manifestando o amor e a bondade de Deus, e pensando: eu lavar os pés? É isso. Eu sou líder na igreja, eu tenho tantos anos de evangelho, eu lavar os pés do meu irmão? Estudei muito, pastor, olha o meu salário, olha a minha condição econômica e financeira. Só que, meus irmãos, a igreja é a comunidade daqueles que foram pareados. Nós fomos feitos iguais. Nesse lugar não existe negro ou branco, pobre ou rico, doutor ou analfabeto. Somos todos iguais e Jesus Cristo é tudo em nós todos. Ninguém aqui é melhor do que o outro. E eu sei que vocês entendem isto. Mas apenas para relembrá-los, diante da ceia do Senhor, Jesus mostrou aos seus discípulos, aqueles e estes, que se nós queremos celebrar a ceia de forma digna, de forma que o seu nome seja glorificado, nós precisamos olhar para o lado. Porque a refeição não é apenas um convite para uma relação vertical, mas prioritariamente horizontal. Eu tenho comunhão com Deus o Pai, mas eu tenho comunhão com os meus irmãos. Porque é com esse povo que eu vou morar no céu. A segunda verdade é que Jesus lava os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Como falar isto? De forma simples. Nós temos que aprender a conviver com os nossos Judas Iscariotes. Nós temos que aprender a conviver e amar e servir a todos. Quem nos fez muito bem e principalmente quem nos fez muito mal. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava lavando os pés de dois personagens interessantes. Pedro, com toda a sua empáfia: Senhor, não, você não pode me lavar, não. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, então lava minha cabeça também, me lava todo, me purifica todo. Pedro, fica quieto. Sabe, tem pessoas que não sabem ficar quietas. Tem pessoas que não sabem fechar a boquinha na hora certa. Pessoas que quando ficam nervosas, elas falam demais. Pedro era assim: ô Pedro amado. E Jesus amoroso diz: Pedro, basta os pés. Você vai entender o que eu estou fazendo. E Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mas também havia Judas, filho da perdição. E Jesus também lava os seus pés. E, meus irmãos, o nosso serviço, o nosso cuidado, o nosso amor não pode ser seletivo. Somos chamados a amar a todos. Somos chamados a cuidar de todos. Eu sei que nesses meus poucos anos de evangelho, nos seus poucos anos de evangelho, você encontrou com pessoas que em certos momentos não te abençoaram tanto, disseram palavras que machucaram teu coração, mas no reino de Deus não há lugar para nós fazermos uma seleção. Eu amo mais este do que este.
Eu vou servir este grupo aqui, mas não vou servir este grupo. Uma igreja, eu falei isso com os irmãos já em outro momento, vou repetir. Uma igreja corre risco de morrer. Uma igreja morre quando ela abre as portas para a divisão, para este seletismo no relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com todos, amar todos, lavar os pés de todos e entender que isto nos possibilita nos relacionar com saúde sem abrirmos mão do discernimento. Jesus não chamou para a sua intimidade Judas Iscariotes. Chamou Pedro, Tiago e João. Mas ele lavou os pés de Judas, assim como lavou os pés de Pedro, Tiago e João. Nós somos chamados a amar a todos. E somos chamados, meus irmãos, no reino de Deus, nós não temos o direito de requisitarmos a nossa razão. Eu estou certo, pastor, a razão é minha. Nós muitas vezes, como discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados, diante da santidade da ceia do Senhor, a abrirmos mão de uma razão tola, para o crescimento da obra, para a expansão do reino de Deus. Eu já vi igrejas rachando, porque em assembleia, meus irmãos e minhas irmãs, os crentes perderam tempo discutindo se o verde da parede seria escuro ou verde claro. Absurdo. Existem coisas mais sérias para que nós tratemos hoje. Vocês, semana que vem, vão receber as crianças da comunidade aqui. Coisa linda de Deus. Porque se vocês não receberem, meus irmãos, o tráfico irá recebê-las. A prostituição, a homoafetividade irá recebê-las. E a igreja é a comunidade do resgate de Deus para as novas gerações. Há muito mais coisas sérias para nós pensarmos. Cuidarmos dos nossos jovens, cuidarmos de nossas famílias. As famílias estão ruindo em silêncio. As famílias estão sofrendo ataques do inferno em silêncio. E nós estamos fazendo seleção de quem lavamos os pés ou não lavamos os pés. Cuidar, meus irmãos, porque nós somos ocidentais, e olhar um pouco para os princípios dos irmãos orientais no que tange ao cuidado com os mais idosos. Esse final de semana, minha mãe e minha avó passaram lá em casa. E a minha avó, que tanto abençoou a minha vida, enquanto minha mãe trabalhava, minha avó cuidava de mim. Hoje minha avó com um princípio de Alzheimer, já desenvolvendo alguns sintomas, alguns comportamentos. E como é desafiador, doído, ver uma pessoa tão autônoma, tão independente, hoje tão frágil, tão dependente. Mas o que nós estamos fazendo com aqueles irmãos que têm cabelos brancos? A Bíblia nos diz para tratarmos essas pessoas como pais e mães. A Bíblia nos diz para tratarmos os que têm a nossa idade como irmãos e irmãs, mas nós às vezes olhamos para o outro como se ele fosse descartável. Já passou o seu tempo. Jesus lava os pés de todos os discípulos e não faz um processo seletivo para quem mereceria o seu toque de graça ou não. Ele lavou os pés a todos. E nós precisamos cuidar de todos, porque, meus irmãos, a igreja está neste mundo para cuidar dos seus, e aí então, sendo saudável, sendo plena, ela pode multiplicar esse amor e esse cuidado para o mundo que está em frangalhos. As pessoas estão sofridas. E a única esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E como falei aqui semana passada, muito embora entendamos que a salvação não está na igreja como instituição, a igreja é a comunidade do querigma, da proclamação. Ela recebeu a mensagem de que em Jesus há salvação e não há salvação em outro nome. E se queremos proclamar o nome de Jesus, a salvação em Jesus, nós precisamos imitar Jesus e olhar para esse texto e dizer: Senhor, se eu quero falar do teu amor lá fora, eu tenho que multiplicar esse amor aqui dentro. Às vezes, irmãos, é muito mais saudável abrir mão de algumas opiniões, de algumas questões, para que o nome de Jesus seja glorificado.
E começando então a caminhar para o fim, Jesus diz para aqueles discípulos e para estes: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Meus irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo o glorioso sofredor, o Deus que se fez homem, o Deus, e como disse o grande reformador Martinho Lutero, o Deus que se fez homem e se fez bebê. E então Lutero dizia: aquele bebê, do alto daquela manjedoura, governava o universo. O escândalo da encarnação, da quenoses, do esvaziamento. Deus se fez homem e pisou o nosso chão e foi tentado em todas as nossas tentações, mas nunca pecou, e sendo santo, sendo justo, sendo Deus, se entregou em nosso lugar e dando exemplo de amor, de serviço e de humildade. Eu não sei aonde a igreja pós-moderna aprendeu, ouviu, escutou, que pode ser tão prepotente, tão soberba. E eu sei que aqui não acontece isto, meus irmãos, mas estamos em meio ao movimento evangélico hoje que não quer cruz. O caminho de Jesus é um caminho para que nós tomemos sobre nós a nossa cruz e o sigamos dia após dia. Seguir Jesus é tomar a cruz e morrer dia após dia. Morte para a minha vontade, morte para a minha soberba, morte para a minha prepotência. Seguir a Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é um caminho no qual eu priorizo o outro. Eu sirvo, eu não sou servido. Não é o que a igreja tem a me oferecer, mas o que eu posso oferecer a Deus enquanto eu sirvo ao corpo de Cristo. Em relação ao Senhor, nós não determinamos nada a Ele. Nós não tentamos torcer o braço de Deus fazendo chantagem emocional e bíblica. Nós nos consagramos a Ele, clamamos pelo seu favor e nos rendemos à sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é o nosso mestre por excelência. Ele disse: vocês serão bem-aventurados se praticardes o que eu vos ensino nesta noite. Meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos em alguns minutos celebrar a ceia do Senhor. Que momento solene, que momento glorioso. Mas a minha oração nesta noite, neste último culto, deste período que eu tenho passado com os irmãos, que esta palavra encontre o meu coração e o teu coração, para que nós aprendamos que a ceia é um convite para que a nossa comunhão com Deus seja renovada, restaurada, mas para que também lembremos-nos que a nossa comunhão com Deus o Pai só é plena quando nós temos comunhão uns com os outros. E eu vejo hoje um plenário tão lindo, gente tão linda, gente tão abençoada, gente tão preciosa, comprada e remida pelo sangue de Jesus. E nós não temos tempo, meus irmãos, para perder com questiúnculas que não glorificam o nome do Senhor. A minha oração é que a Igreja Batista Jardim Santíssimo entenda todos os projetos e sonhos que Deus tem para ela, que essa igreja avance muito, cresça muito e conquiste muitas vidas para a glória do Senhor, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Por muito tempo eu entendi esse texto achando e vendo a igreja como um grupo em uma fortaleza atrás de um portão, uma muralha. Não, na verdade a ideia jesuana é que a igreja avança, a igreja invade os locais onde o inferno estava dominando e a igreja resgata os perdidos e diz a eles: vocês são amados de Deus,
e há perdão, e há possibilidade de sentarem-se à mesa e viver em comunhão. Essa comunhão que nós proclamamos, queridos e queridas, é refletida neste texto quando entendemos que nós fomos salvos e pela graça fomos feitos iguais. Somos um. Ninguém aqui é melhor que ninguém ou pior que ninguém. Somos um. Somos iguais. Comprados pelo mesmo sangue. Debaixo do mesmo senhorio. Receberemos o mesmo tipo de corpo glorificado. E iremos morar nos céus, juntinhos, para a glória do Senhor. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que na comunidade dos santos não existe tratamento seletivo. Ah, pastor, mas fulano me machucou tanto, eu tive tantas dores com aquele irmãozinho, ore por ele, abençoe a vida dele. Um exercício, eu sei que não é fácil. Ouçam-me, eu sei que não é fácil. Não é fácil orar por quem te perseguiu. Não é fácil orar por quem levantou calúnias contra você. Não é fácil orar, meu irmão e minha irmã, por quem fez oração para que você não estivesse mais exercendo a função que você exerce. Mas Jesus falou assim: orem. Orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Eu aprendi com John Stott, meus irmãos e minhas irmãs, que não há atitude mais libertadora do que orar pelo seu agressor, pelo seu algoz, nominalmente. Mas não é aquela oração assim: Senhor, em nome de Jesus, joga um raio do céu na cabeça de fulano, e que ele veja como é perigoso tocar no santo de Deus. Esse tipo de oração não cabe em nós. E Deus nem ouve isto. Mas é orar: Senhor, abençoa aquele meu irmão que me machucou. Me ajuda, me ensina a amá-lo, me ensina a perdoar esse meu irmão, porque perdão é mais que sentimento, amor é mais que sentimento, é atitude. O amor bíblico é mais que sentimento, é atitude, é decisão. E o perdão, meus irmãos, muito mais. Não é fácil perdoar, mas é uma ação do Espírito Santo em nós. Jesus não fez uma seleção de quem receberia o seu toque e o seu cuidado. Ele cuidou de todos igualmente. E Jesus nos deu exemplo de serviço, de entrega e de humildade. Eu não entendo esta sede de poder terreno, temporal, que a igreja tem hoje. Nosso Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Eu vim proclamar a vocês um outro reino. E nós, irmãos, somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Estamos aqui de passagem, de viagem, em missão. Lá, eu aprendi isso quando era criança, está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós perseveramos no serviço, no cuidado pleno, na humildade, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Amém, irmãos? Obrigado pela sua atenção nesta noite, obrigado pela sua atenção nestes dias. Que Deus abençoe essa linda igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Certamente os irmãos da música me ajudarão nesse momento, ou depois, não sei. Mas, enfim, amém. Nós estamos diante de um momento tão solene, e devido aos protocolos de segurança, devido ao momento que o mundo vive, os diáconos desta igreja não estão distribuindo os elementos, mas vocês receberam os elementos da ceia do Senhor ao entrarem neste templo. E meus amados e minhas amadas, algumas orientações preliminares: vocês receberam um kit como este, lacrado e higienizado. Você, em princípio, virará o seu kit e você poderá abrir esta bandejinha na qual está o seu pão. Faça isso com cuidado para que o seu pão não caia. E então você tenha os dois elementos em mãos. E neste momento de orientação preliminar, tenha também em mãos o teu cálice, e abra o cálice nesse momento. Não beba ainda, mas apenas deslacre, para que você possa celebrar a ceia do Senhor conosco. São tempos diferentes que exigem
estratégias diferentes. Deixe os elementos em suas mãos. A ceia é um memorial. A ceia não é um sacramento. Não há uma presença mística que irá impregnar esses elementos e eles então se transformarão no corpo e no sangue de Jesus. Não. Eles representam. Eles nos remetem ao corpo do Cordeiro que foi moído em nosso lugar. E ao sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Estão convidados a participarem conosco, todos os irmãos e irmãs, membros desta igreja, ou membros de uma outra igreja batista, ou de uma outra igreja de fé e ordem distinta, mas igrejas estas que estejam em conformidade com as doutrinas e ensinamentos do Novo Testamento. Irmãos e irmãs que foram batizados nas águas, segundo o rito ensinado e exposto pelo Novo Testamento e praticado por Jesus. Irmãos e irmãs que estejam em plena comunhão com esta igreja, ou com a sua igreja de origem, tais irmãos e irmãs estão convidados a participarem conosco nesta noite. Que momento lindo! Eu convido você nesse instante para que feche os teus olhos e, sentado como você está, fale com Deus. O apóstolo Paulo orientando aos crentes que estavam em Corinto, a igreja, a sua igreja amada em Corinto, e também ensinando a nós. O apóstolo Paulo nos deu algumas orientações e o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós estamos diante de um momento de autoanálise, de autoexame, e precisamos nos colocar diante do Senhor, porque Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nesta noite somos chamados pelo Espírito Santo para colocarmos nossas vidas diante dele, confessarmos pecados, que nada nesta noite te afaste de participar da ceia do Senhor. Se há pecados, confesse os pecados, se arrependa, peça perdão e receba a purificação pelo sangue de Jesus. Se há mágoas, litígios, coloque tudo isto diante do Senhor. Se há a possibilidade e desejo de agir para que barreiras relacionais caiam antes deste momento, faça isto nesta noite. Se a pessoa com quem você está em litígio não estiver aqui, coloque-a diante de Deus e decida-se por sair daqui nesta noite e acertar a sua vida com este ou esta com quem você não se relaciona há muito tempo. A ceia é um convite para a casa do Pai. A ceia é um convite para que o filho e a filha que se retirou de forma abrupta e equivocada, volte quebrantado, volte contrito e encontre no amor do Pai perdão, reconciliação, cura e paz. Ó Deus, que momento precioso desfrutamos nesta noite. Nós estamos aqui pelo sangue de Jesus, nosso Senhor. E nesta noite, ó Pai, reunidos como igreja de Deus, nós suplicamos que a Tua graça seja sobre nós. Porque humanamente falando, não somos dignos de estar em Tua presença, quanto mais celebrar a ceia do Senhor, mas tão somente por Tua graça, por Teu amor e por Tua obra vicária, confiados nos méritos de Jesus, nós nos unimos nesta noite para celebrarmos este memorial. E pedimos que
enquanto celebramos a ceia do Senhor, sejamos lembrados de seu sacrifício vicário, de tua entrega irrestrita por amor a nós. Que haja nesta noite, Pai, arrependimento. Que haja nesta noite, Pai, quebrantamento. Que haja nesta noite, ó Pai, busca pelo teu perdão, renovação interior. Que filhos que estavam afastados voltem para a presença do Pai. Que nesta noite também pessoas amadas que chegaram neste culto e até hoje não haviam rendido seu coração a Jesus, possam fazê-lo nesta noite, reconhecendo que só há esperança e salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe teu povo, abençoe nossas vidas. E Pai, que nesse momento, quando estamos unidos uns com os outros, estejamos também profundamente unidos contigo, na celebração do pão e do cálice. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E a igreja de Deus, o corpo de Cristo, diz amém. E amém, Senhor. Será que você pode ficar de pé no lugar onde você está? Coloque-se de pé reverentemente diante do Senhor. E nós temos diante de nós os elementos da ceia. Eu gosto muito de celebrar a ceia do Senhor, me lembrando do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho e dores para o apóstolo. Era a igreja que ocupava um lugar especial em seu coração. Talvez por isto uma igreja que ele perdeu o tempo de deixá-la caminhar. Mas Paulo, orientando aquela igreja, orientando a nós, na celebração da ceia do Senhor, ele disse: façam isto não por disputa, mas para que haja unidade. E Paulo, como nós nesta noite, tomando o pão, Paulo orientou os crentes que estavam em Corinto, e hoje ressoamos as palavras que ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos nesta noite do pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído em nosso lugar. Este corpo que foi rasgado, este corpo que recebeu sobre si o meu pecar. Isaías falou: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Este corpo que tomou a minha iniquidade, a minha enfermidade. Obrigado, Senhor Jesus. Mas Paulo, o apóstolo, continuando na celebração da ceia, ele disse aos irmãos: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Participe do cálice nesta noite, este cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus, nosso Senhor. Este sangue precioso que nos lava, este sangue precioso que nos reconcilia com o Pai, este sangue que nos trouxe de volta para a família. Obrigado, Senhor, por tua obra redentora, vicária, poderosa. A tua obra foi perfeita.
E por isto, nesta noite, adoramos o teu nome. Celebre ao Senhor neste momento de gratidão e de comunhão. Louvemos a Jesus. Teu sangue leva A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz campos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz campos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Você não pode abraçar essa pessoa que está perto de você. Você pode olhar para ela e dizer: Deus te abençoe. Você é amado de Deus, precioso, preciosa. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. Obrigado, irmãos, por todo o carinho dispensado a mim e a minha família nesses dias. Que o Senhor continue abençoando a amada e preciosa Igreja Batista em Jardim Santíssimo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final desse culto precioso. E é muito bom partilhar de momentos como esse. Eu quero sua atenção só por alguns minutos. A gente vai terminar essa celebração como Igreja Unida, cantando alto preço e declarando que, por mais que as trevas nos limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, faremos o que, irmãos? Unidos nós iremos. Mas antes de a gente finalizar e receber a bênção, eu quero te lembrar de algumas coisas que estão acontecendo e que você precisa estar junto com a gente. Ana Cristina já te lembrou. Semana que vem estamos olhando para as nossas crianças, para as crianças da comunidade. Pegue aí um panfleto, convide uma criança, traga alguém, se voluntarie para participar, para celebrar essa tarde especial com as crianças. No outro final de semana é um sábado cheio. A gente tem uma atividade de manhã, jovens e adolescentes, e nós, igreja, estaremos ali na porta do nosso templo às 9 horas da manhã, entregando a todos que passarem ali uma palavra de esperança. Projeto Esperança, dia 30 de outubro. Sem ser esse sábado ou outro, você pode estar com a gente também. E nesse mesmo sábado à noite, a igreja está em movimento. Homens de honra, tem homens de honra aí? É isso aí, meninos. No dia 30, às 15 para as 7, vocês estarão aqui reunidos para receber uma palavra do Senhor através da vida do pastor Anderson Maciel, da PIB de Vila da Penha. Bênção do Senhor para a vida dos homens. Está visitando a gente hoje, é homem, quer vir? Pode vir. É de Deus para o seu coração. E eu não posso deixar de te lembrar, já um movimento em novembro, o mês Transbordar, que a gente vai ter no primeiro domingo de novembro e no último domingo de novembro, a nossa conferência de adoração Transbordar. Jonathan Bastos, Elaine Brito, no dia 7, Jonathan é guitarrista, sabe, Ives? Toca com o dedo da mão, não. Ele toca com os pés, Ives. Depois eu quero tocar. Um menino de Deus que vai abençoar a sua vida. Você nunca mais vai dizer: eu não tenho como servir ao Senhor, depois que você vira esse menino adorando ao Senhor. Palavra do Senhor através da Elaine. E lá no dia 28, André Leono, bênção de Deus na nossa vida. Rafael, já conhecemos, bênção de Deus na nossa vida também. Fica ligado, tem muita coisa boa para acontecer ainda, amém? Eu creio nisso. Pastor, bênção do Senhor sobre nós. Quero te chamar para terça-feira, sala de oração, quarta-feira, culto de oração. Fica ligado nas redes sociais e movimente-se, que a igreja está em movimento. Vamos orar nesse momento? Feche teus olhos, sentado como os irmãos estão. Nós falemos com Deus nesse instante. Pai, muito obrigado por este domingo, dia do Senhor. Obrigado por este tempo que temos passado juntos, recebendo da tua abundante graça e do teu poder. Agora suplicamos que a nova semana venha para nós como tempo de grandes respostas, de portas abertas e milagres, e que sobretudo sejam dias nos quais possamos proclamar a mensagem de Jesus. Leva-nos em paz, dá-nos da tua bênção um restante domingo abençoado, livrando-nos de todo mal. E nesse momento, ó Pai, em comunhão, em profunda comunhão, eu clamo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e remidora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os amados e amadas de Deus digam amém. Amém. Deus abençoe. Levante-se como um exército poderoso e declare a unidade do corpo de Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço.
proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Que por mais que as trevas venham, que nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, ungidos e